IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, uma excelente tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa. Hoje, no programa Floripa em Foco, temos a presença do IIPC Florianópolis. O IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, cuja sede fica em Foz do Iguaçu, no Paraná, e temos centros educacionais em todo o Brasil e também no exterior. Aqui em Florianópolis, o centro educacional fica na Avenida Rio Branco, 354. Vamos conversar hoje com o professor Lissandro William, que já esteve aqui outras vezes. Ele vai falar conosco sobre o tema Interações Energéticas entre Pessoas e Ambientes. Você que nos assiste, você se interessa por esse tema sobre energias? E você, quando vai em algum lugar, nos lugares que você frequenta, você observa se as energias estão boas ou ruins? E qual é a qualidade da interação das suas energias com as pessoas, nos ambientes? Pois então, vamos conversar com o professor Lissandro, lembrando que ele é administrador, ele é professor universitário nesta área e também é professor e voluntário do IIPC Florianópolis e pesquisador da Conscienciologia. Lissandro, muito boa tarde, muito bom te receber aqui novamente, seja bem-vindo. Obrigado, Eliane, o prazer é todo meu. Ok. Lissandro, o que são, afinal, as interações energéticas? Eliane, interações energéticas são assimilações, são conexões, mas em palavras mais simples, são simplesmente trocas energéticas entre quem? Entre pessoas e ambientes, entre pessoas e animais. E por citar animais, muitas vezes eles são mais sensitivos, mais parapsíquicos na percepção das energias do que até mesmo algumas pessoas. Por exemplo, eu tenho um gato e a esposa fala, faz 1 minuto que ele acordou e está te esperando na porta de casa. E nesse meio tempo, 1 minuto eu chego. Então, quando tu começa a pensar assim, vou voltar para casa, as nossas energias, elas não têm distância, elas chegam no local onde a gente está pensando, elas chegam para uma pessoa se a gente estiver pensando naquela pessoa. Então, os animais também têm essa percepção, ele percebe, tá voltando para casa, ele percebe as energias chegar. Mas para a pessoa que está assistindo nós pela primeira vez aqui, para entender, mas essa troca energética, a gente tem energia, então a gente tem que falar um pouquinho da teoria do holossoma. O que é essa teoria do holossoma? Holo de todo, soma de corpos. Essa teoria fala que a gente não tem somente esse corpo físico, a gente tem mais de um corpo. A gente tem o corpo mental, que é o corpo do discernimento, da intelectualidade. A gente tem o corpo emocional, que é chamado de psicossoma. Ele é uma réplica do corpo físico e é através desse corpo que a gente tem as experiências fora do corpo. E a gente tem ainda o corpo energético, chamado de energossoma, ou também de holochakra. É o conjunto de todos os chakras. É através desse corpo energético que a gente possui que acontecem essas interações energéticas, ou seja, essa troca de energias entre as pessoas, os ambientes e até os próprios animais. Uhum. Ok, Lissandro, você falou agora sobre os corpos, 4 corpos que funcionam de modo integrado, né? E essas interações energéticas acontecem naturalmente? Como é que isso se dá? As trocas energéticas acontecem naturalmente. A gente considera que no universo existem 2 elementos principais, ou 2 princípios, que é a energia e que é a consciência. Consciência é cada um de nós. É um princípio inteligente que se manifesta nas energias. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais, até a própria ciência, hoje em dia, a física, ela já consegue provar que essa cadeira e outras coisas são energia também, só que uma energia condensada. Então, no ambiente, tudo é energia. Como é que se dá essa interação, então? O que acontece é que muitas vezes a gente não tem conhecimento das energias, a gente não presta atenção no que acontece, mas no momento que a gente começa a conversar com outra pessoa e explicar sobre as energias, ela percebe, não, eu já vivenciei alguma coisa de interação energética. Então, vou dar um exemplo aqui. Um tempo atrás eu estava descendo num elevador e tinha um casal conversando. E daí o homem tinha perdido a chave
de casa e a esposa estava perguntando, mas você não deixou no trabalho? Onde é que ficaram essas chaves? E eles estavam já discutindo, mas você está muito esquecido e não sei o quê. E eu fui embora, caminhando, e de repente comecei assim, será que eu fechei a porta de casa? E daí eu andei mais um pouco assim, mas cadê a chave do carro? Será que eu estou com a chave do carro? Então, de repente, pensei assim, não, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Em geral, não esqueço das coisas. Por que eu estou pensando assim? E logo me veio na cabeça a lembrança de 5 minutos atrás do elevador com as pessoas. Ou seja, houve uma troca de energias naturalmente naquela situação, ou seja, uma assimilação. Assimilação é a palavra que a gente usa para explicar quando você conecta suas energias com outras pessoas e consegue fazer uma leitura daquelas energias, ou seja, houve uma assimilação, houve uma troca de energias, só que por falta de atenção, por falta de lucidez, não houve percepção dessa troca. E o que aconteceu? As energias que foram trocadas depois estavam influenciando nos meus pensamentos dentro da realidade, achando que eu tinha esquecido de fechar alguma porta, esquecido chave também, e na verdade foi somente esse acontecimento que houve em relação às energias. Ok. Então, pelo que você está falando, essas interações acontecem o tempo todo, a gente se dando conta ou não, né? Então, por que é importante a pessoa, de repente, estudar mais esse assunto? Isso vai trazer algum benefício? Porque as interações acontecem, né? Pode haver uma mudança a partir do momento em que a pessoa estuda o assunto? A gente fala que para evoluir, eu inseri o conceito de evolução aqui. Evolução é mudança, é um aprendizado constante. Então, a gente pode falar que até água parada apodrece. Então, a gente deveria estar com pensamentos, não, o que eu ainda não sei, o que eu ainda não conheço e posso melhorar. A questão das energias também, se a pessoa começar a perceber que ela vivencia essas situações de pensar em alguém e logo depois receber um e-mail dessa mesma pessoa, o que está acontecendo? Que tipo de interação tem nessa informação? Então a pessoa começa a ver, não, tem uma realidade que eu desconheço ainda, então vamos conhecer mais. Então nesse processo de evolução, ele passa pelo conhecimento. A pessoa precisa estudar mais, precisa conhecer mais energias. Um desafio para quem está nos assistindo agora e quer começar a perceber as energias, esse desafio é que você faça uma técnica que a gente aplica. Ela é bem simples, mas para você tentar começar a perceber as energias. Que técnica é essa? Você vai aproximar suas mãos 15 a 20 centímetros uma das outras e começar pela sua vontade exteriorizar a energia, ou seja, mandar energias de uma mão para a outra, através do corpo energético que envolve todo o nosso corpo. Você vai exteriorizar com vontade, com intensidade, por alguns minutos. Claro que o trabalho com as energias, isso requer treino, requer prática, então muitas vezes não exige características pessoais de empenho, determinação, vontade e perseverança para manter aquilo. Então faça isso, mantenha a exteriorização por alguns minutos e depois tente vagarosamente aproximar as mãos e depois vagarosamente afastar as mãos. Se você exteriorizar com intensidade, você vai perceber que começou a formar um campo de energias. Então você vai começar a perceber as energias e a partir daí vem as perguntas. Agora que eu consigo perceber as energias, como é que isso vai servir na minha vida? Eu vou conseguir interagir melhor com as pessoas? Eu vou conseguir interagir com os ambientes sem ser influenciado e influenciando positivamente ou não? Então fica o desafio que evolutivamente você se proponha a novos horizontes, a um crescimento, a um desenvolvimento pessoal. Fica o desafio de você começar a testar, vivenciar, porque a gente fala que para evoluir é mais importante vivenciar, experimentar, do que somente escutar uma teoria e achar ela interessante, mas não pôr em prática. Então busque vivenciar essas experiências com as energias. Ok, Lissandro. E assim, à medida em que a pessoa começa a perceber suas energias, anotar, registrar, isso já faz parte de um processo até de autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele pode estar relacionado a esse conhecimento através das energias? Pode. E o autoconhecimento, a gente precisa se conhecer para perceber melhor as energias, porque a gente tem características. Digamos que
eu não seja uma pessoa ansiosa. Mas de repente eu entro em contato no dia a dia, estou conversando com uma pessoa e de repente me dá uma ansiedade grande. O que quer dizer isso? Essa ansiedade grande que me deu. Muitas vezes as pessoas não percebem essa troca de energias e elas ficam ansiosas, elas ficam irritadas e elas não conseguem fazer essa diferenciação porque elas não conhecem o padrão de energia delas, que elas têm, e o padrão de outras pessoas. E a gente vai ampliar a questão energética agora, essa influência que as energias acontecem nas pessoas, nos ambientes, ela começa com o pensamento. A gente usa um termo de pensenidade, pensamento, sentimentos e energias. Mas começa com pensenidade. Tem pessoas que falam que são curva de rio. Para quem nunca ouviu falar de curva de rio, no rio todos os galhos, os lixos que estão jogados não conseguem fazer as curvas e muitas vezes ficam acumulados nas curvas. Então a pessoa se pergunta, por que eu atraio situações ruins na minha vida? Por que as coisas não funcionam? E a gente tem que fazer uma pergunta contrária para ela. Como é que estão os seus pensamentos? Porque os pensamentos vão influenciar nas energias. Você é uma pessoa que pensa positivo ou pensa negativo? É uma pessoa pessimista sempre? Você é uma pessoa bem-humorada, com alto astral? Ou é uma pessoa pessimista, com mau humor, cheia de mágoas, de irritação? Então, esses atributos, se a pessoa não perceber, não se conhecer, muitas vezes ela está defasada energeticamente e acaba roubando energia das outras pessoas. Por quê? Porque ela não se conhece, ela precisa melhorar algumas coisas, acaba influenciando o ambiente, mas em vez de influenciar positivamente, acaba influenciando negativamente. Ok, Lissandro. Veja só, você que nos acompanha, que interessante as reflexões, né, e o esclarecimento que o Lissandro está trazendo sobre esse assunto. Estamos falando sobre interações energéticas entre pessoas e ambientes com o professor Lissandro William, do IIPC Florianópolis. Agora temos um breve intervalo e na sequência continuaremos a aprofundar esse assunto. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, retornamos com a programação da TV Floripa. Hoje no programa Floripa em Foco temos a presença do professor Lissandro William, do IIPC Florianópolis. Estamos conversando sobre interações energéticas entre pessoas e ambientes. Professor Lissandro, há pouco você falou sobre as interações entre as pessoas. E a respeito das interações entre as pessoas e o ambiente, como é que isso ocorre, né? E se nós podemos influenciar positivamente tanto as pessoas quanto os ambientes nos quais a gente circula? Eliane, os ambientes, eles também acabam pela frequência das energias que circulam naquele lugar, tendo um padrão específico. Então, muitas vezes tu fala para uma pessoa, qual que é um padrão do atendimento bancário? Eles vão dizer assim, aquelas filas sempre demoradas, é um padrão de irritação, a pessoa fica irritada, então ela vai no ambiente, ela já percebe aquilo. Só que a gente tem que se perguntar como é que isso influencia a pessoa, como é que esse padrão? Porque muitas vezes a pessoa acaba se deixando influenciar por esse padrão. Quando a gente fala de energias, a gente pode falar que as energias têm frequências que são mais positivas, padrões melhores, e frequências mais negativas, que são padrões um pouquinho pior, negativos. Então, a influência desses padrões nesse ambiente, se a pessoa não se cuida, por exemplo, chega alguém lá que está irritado, essa irritação, essa frequência acaba ela tendo contato com isso e acaba passando por uma irritação também e acaba se influenciando por isso. Então, tem maneiras da pessoa ser contaminada por um ambiente. Ela pode estar com o corpo dela também, o corpo energético dela, com algum bloqueio em algum chakra, vai causar defasagem também. Essa defasagem, assim como o ambiente, faz com que essa pessoa tenha carência energética e ela acaba sendo uma pessoa que drena a energia dos outros. Então, a pessoa que mantém um padrão energético ruim, ela acaba necessitando de energia e ela vai buscar essa energia em algum lugar. E, no caso, ela busca de pessoas e ambientes para tentar fazer uma recomposição dela. Agora, por outro lado, a gente pode dar um exemplo. Quem já não passou por uma situação em que vem uma pessoa alegre, bem disposta, positiva, entra num lugar sorrindo
e logo ela faz com que os pensamentos que as pessoas tinham naquele ambiente, o que estavam pensando, esqueçam daquilo, as pessoas se tornam mais agradáveis, se tornam mais alegres, mais bem-humoradas. O que aconteceu? Essa pessoa, com as suas energias positivas, vibrantes, alegres, ela fez com que o padrão das energias naquele local se tornasse mais positivo. E essa é a ideia que a gente propõe quando fala na questão de aprender a dominar com as energias, que a gente seja um agente que melhore as energias em todo lugar que a gente passa, inclusive mudando as energias dos ambientes e influenciando as energias das outras pessoas, porque a gente pode enviar energia para essas pessoas para elas conseguirem pensar melhor, se sentir melhor e assim por diante. Ok, Lissandro. E a respeito do domínio energético, né? Tem alguma técnica que é passada nos cursos, palestras do IPC, que pode ajudar a pessoa a perceber e a dominar mais as suas energias? Tem técnicas energéticas para isso, mas ao mesmo tempo, como a gente falou antes, que tudo é energia no universo, muitas vezes quando a pessoa fica defasada energeticamente, o que ela faz? Existe a possibilidade dela tomar um banho, dela escutar uma música calma, dela fazer uma leitura que ela goste e que seja relaxante. Então, existem maneiras de se absorver energia, inclusive absorver energia da água, do ar, do cosmos. Tudo isso são maneiras de se recompor. Mas em questão de técnicas energéticas, a gente tem uma técnica que a gente divulga sempre, porque ela é bem fácil de ser utilizada, de se aplicar, e ao mesmo tempo ela traz um resultado bem positivo. Que técnica é essa? É a mobilização básica das energias. Visando o quê? Visando atingir o estado vibracional. O que é essa técnica de mobilização básica das energias? Novamente, pela vontade, que nem aquela técnica proposta anteriormente das mãos, eu vou pela vontade levar as energias de todo o meu corpo energético para o alto da cabeça, concentrar no alto da cabeça e levar até os pés. Concentrar nos pés e fazer com que retorne até o alto da cabeça. E, com o passar do tempo, eu vou acelerando essa circulação das energias, acelerando cada vez mais rápido, até atingir um estado onde essas energias elas circulam tão rápido que é como se todo o corpo energético vibrasse automaticamente. Essa vibração automática, instantânea, é conhecida como estado vibracional. Esse estado vibracional faz com que eu me reequilibre energeticamente e faz também com que aquelas energias que eu captei, que eu assimilei de outras pessoas que ficaram interconectadas, elas também sejam expulsas do meu corpo. Então eu fico somente com as minhas energias, o resto que é a energia que ao longo do dia a gente foi assimilando, e por isso que a gente pergunta para as pessoas, no final do seu dia, você ainda consegue manter ser alegre, positivo, ou você já está cansado e irritado? Se você está cansado e irritado é porque muitas vezes você sofreu um processo de desgaste energético, e essa técnica ajudaria você a reequilibrar e fazer com que as energias que não são suas saiam. É importante fazer, então, várias vezes ao dia, porque a gente tem muitas interações, não é? Não tem horário para aplicar a técnica, você pode fazer em qualquer horário que você sentir, sobrou um tempo, ou ao mesmo tempo em que você atende o telefone e você circula suas energias. A questão da inserção do trabalho com as energias do nosso dia a dia que é importante. A gente tem que considerar isso como algo normal, algo cotidiano. Então, ao mesmo tempo que a gente faz uma outra atividade, a gente trabalha com as energias também, só que não de modo a não ter atenção, não ter lucidez, como acontece na maioria dos casos, mas de modo consciente, ou seja, eu trabalho as energias porque eu estou prestando atenção e pela própria vontade. Ok, Lissandro. E tem um curso que vai acontecer agora no IPC por esses dias, exatamente sobre esse assunto. Você poderia falar um pouco mais? O curso se chama 40 Manobras Energéticas. Ou seja, do que vai tratar esse curso? É um curso que vai trazer e vai aplicar 40 tipos diferentes de mobilizações de energias. Então, para citar uma, por exemplo, percepção de perda energética. Você percebe quando está perdendo energia? É um questionamento. Você percebe se ficou defasado energeticamente, com carência de energia, se você está drenado, ou pior, se você está sendo vampirizado energeticamente, ou seja, alguém está nas interações pegando a sua energia, que está boa porque a outra pessoa está descompensada, então você percebe isso. Esse curso trata dessas manobras. Então, perceber perda de energia,
perceber a assimilação, quando é que eu consegui assimilar as minhas energias com uma outra pessoa, com o ambiente, e vou conseguir fazer leituras energéticas daquele ambiente, me trazer informações que vão dizer se as energias estão positivas ou não, de que forma eu posso atuar melhor naquele ambiente. A questão do desacoplamento, ou seja, desacoplar com essas energias do ambiente, a questão da blindagem energética, ou seja, me encapsular para não me influenciar num ambiente que às vezes está ruim, mas eu preciso ir lá. Às vezes eu preciso enfrentar uma fila num local que o pessoal está irritado, e para que eu não me contamine, para que eu não fique com os pensamentos de irritação negativo também, e seja mais uma pessoa contaminando o ambiente, eu me encapsulo naquele ambiente, porque às vezes a gente também vê que o ambiente está ruim e você não vai dar conta em todas as situações. Por isso que a gente fala da vivência. Começar a ter o aprendizado, até onde eu consigo dar conta de uma coisa, até onde não. Então, o curso, para quem tem interesse em trabalhar com as energias, são 40 tipos diferentes de manobras energéticas. E ele é sem pré-requisito, né? É sem pré-requisito. E vai acontecer no feriado de 7 de setembro? Nos dias 7, 8 e 9 de setembro. São 3 dias, o dia inteiro de curso para conseguir vencer essas 40 manobras. Entendi. E o curso vai ser ministrado pelo professor Mário Oliveira, que vem de Foz do Iguaçu, que tem desenvolvido esse curso. E maiores informações a pessoa pode conseguir no IPC? Através do telefone 3224-3446. Ok, Lissandro. E tem palestra, tem outros eventos acontecendo também por esses dias, né? A gente tem palestra aqui na Avenida Rio Branco, toda sexta-feira às 19h30, e agora as nossas palestras, no final, elas também contam com 15 minutos de trabalho com as energias. Então, já que a gente está falando bastante com as energias, se a pessoa quer começar a praticar, vivenciar, fica o convite de participar das palestras. Nessa sexta-feira agora a gente vai ter uma palestra em Tubarão, com o tema Qual o seu projeto de vida, e no sábado em Criciúma, com o mesmo assunto, Qual o seu projeto de vida. Na semana que vem, na Livraria Catarinense, na quinta-feira, a gente vai ter uma palestra sobre o livro Sem Medo da Morte. Sem Medo da Morte, a questão da dessoma, é o termo que a gente usa, ou seja, o descarte do nosso corpo físico. Então, quem quiser comparecer na Livraria Catarinense ou nas nossas PGs, fica o convite. Ok. Então, você que é aqui da região da Grande Florianópolis está convidado para a palestra que o Lisandro falou sexta-feira à noite no IPC Florianópolis, e também para o curso 40 Manobras. E na sexta-noite em Tubarão, as pessoas da região de Tubarão que estejam por aqui ou que assistam o programa pela internet. E no dia seguinte, sábado, dia 25, palestra em Criciúma. Maiores informações sobre horário, local, vocês podem entrar em contato com o IPC através do telefone que o Lissandro informou e que também fica na tela. Nós agradecemos a sua audiência e na semana que vem conversaremos com outro professor do IPC também sobre assuntos relacionados à energia, parapsiquismo, projeção da consciência. Então, obrigada e até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.